Oiê, tudo bem? Eu estou apresentando a tela, acredito eu. Vou iniciar aqui o slide. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou Maria Tereza, monitora de Teoria Geral do Processo e Constitucional. Eu queria, primeiramente, ressaltar que está chegando a avaliação integrada de vocês e que, se tiver algum tema específico que vocês queiram que eu e o outro monitor, né, a gente dê mais atenção, a gente também vai falar com os professores, claro, mas se alguma questão não ficou esclarecida, se surgiu alguma dúvida, algum ponto não foi tão aprofundado, né, entre as aulas, esse tipo de coisa, e vocês quiserem mandar mensagem, eu estou à disposição, tanto eu quanto o outro monitor, porque, né, tipo assim, nas próximas aulas a gente vai dar normal, mas depois a gente vai entrar com a revisão. Então, se algum conteúdo ficou faltando, ou vocês sentem que tem alguma lacuna, alguma coisa não ficou bem explicada, vocês têm alguma dúvida, é muito importante que vocês falem, porque a gente vai ter essa oportunidade da revisão. Então, os assuntos que, se for um tema dentro dos assuntos que eu já abordei, ou outro monitor, e a gente puder trazer de forma mais aprofundada e vocês considerem importante, eu acho que seria interessante vocês trazerem isso para a gente antes da revisão. Fica combinado assim, então eu conto com vocês. E hoje a gente vai falar de ação. Eu vou contar para vocês que eu estou um pouco resfriada. Então, assim, se a minha voz estiver um pouco fanha, é por isso. Então, não liguem para isso, né? Eu estou também com um pouquinho d'água, porque eu vou falar bastante. A matéria tem alguns detalhes importantes. Eu vou trazer uma parte mais introdutória, depois elementos de identificação, como classifica, a diferença entre a ação e a defesa do réu, e depois eu vou falar sobre um último tópico remanescente aí, que também é relevante em relação ao tema de ação. Então, vamos começar a aula. Primeiramente, né, eu deixo aqui sempre o meu número para vocês. Se você ainda não tem meu contato, não está no grupo da monitoria, enfim, pode me mandar mensagem se você quiser algum material que eu tenha usado em sala e não tenha enviado, ou se você não salvou, enfim, você pode me mandar mensagem, eu estou sempre disponível. Talvez eu não consiga te mandar na hora, né? Mas eu mando, fique tranquilo. Então, aí tá meu número, eu sou monitora de constitucional e de teoria geral do processo, né, do direito processual, enfim, sempre menciono isso porque pode ter uma pessoa que está assistindo a monitoria e nunca assistiu antes. Enfim, hoje a gente vai falar de ação, então é o tema que está aqui grifado na ementa. Essa ementa ela foi feita baseada no meu caderno, então, de teoria geral do processo. Então, a gente passou algumas aulas falando da mesma coisa, e pode ser que mais para o final eu traga temas que não estão aqui, né, para o final do semestre, eu digo, mas, enfim, a gente tem seguido aí mais ou menos com essa ementa, então também saibam que algum desses temas, se vocês não assistiram a aula, ela foi feita, porque eu segui essa ementa desde o começo. Enfim. Então, a gente hoje vai falar de ação, né? O que é a ação, primeiramente? Eu vou explicar, né, alguns conceitos e as teorias. Ação, a gente está falando mesmo da ação processual como um direito, né, de todas as pessoas poderem pedir ao Estado a tutela jurisdicional. E a gente já estudou, né, sobre a jurisdição, que é um poder do Estado, assim. Mas a ação, ela não é simplesmente um direito, ela é um direito público subjetivo, o que significa, né, que dos sujeitos que as pessoas têm, de pedir para o Estado, né, de recorrer ao Estado que exerça a tutela jurisdicional, né, que é o poder de jurisdição, para resolver os conflitos. E daí a gente já entra, né, nessas outras definições, porque é importante entender uma coisa para você inserir dentro de outro tema. A gente vem estudando jurisdição e também a gente estudou competência, né? Então, o poder do Estado de resolver os conflitos por meio do processo.
E aí a gente sabe que por meio do processo traz o processo como um instrumento, um método, né? A sequência de atos em que aquilo vai ser definido, e a própria lide, que é o conflito, o problema, enfim. A gente tem aquela definição bonita de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, que é quando duas partes, né, ou mais, enfim, elas entram em divergência em relação ao assunto, isso é relevante, né, para o direito, que é um fato juridicamente relevante. Então, essa pessoa que tem a lide passa a entrar com a ação, exercendo, então, o seu direito. É importante, então, nessa parte introdutória, entender que a ação ela é um direito. Ela não é uma coisa, ela não é um objeto, enfim, e não é um método em si, ela é um direito que as pessoas têm, público e subjetivo, para poder pedir para o Estado que exerça essa tutela jurisdicional. Dentro disso, né, a gente tem a natureza jurídica da ação, que traz para a gente que ela é um direito abstrato, então não só público subjetivo, mas também abstrato, que independe do direito material. Ela é um direito constitucional. Então, por que que a gente fala disso? O direito material, né, ele é uma coisa mais concreta no sentido de que a ação, ela é o direito que a gente tem de pedir, mas ela não é uma coisa em si. Então, a partir do momento, né, que eu vou explicar agora as teorias, isso vai ficar um pouco mais fácil. A primeira teoria, ela é a teoria imanentista, que apresenta a ação como próprio direito material, né? Foi a primeira, que traz para a gente, né, que a ação e o direito material são coisas definidas entre elas mesmas, então coisas ligadas, atraídas e conectadas, sendo que a ação ela é o próprio direito material reagindo a uma violação. Então, o direito material armado, por exemplo, né? Que a gente fala entre aspas. E isso não progrediu, né? Não se desenvolveu como teoria, porque a autonomia da ação em direito em relação ao direito material ela deve ser considerada. Então, foi uma crítica feita aí, né? Uma questão controversa de que a ação e o direito material eram coisas independentes que, que são autônomas entre si. Então, o direito material é uma coisa e a ação é outra, ela não é o direito material reagindo à sua própria violação. Enfim, então essa teoria imanentista é a primeira e traz que a ação é o próprio direito material, quando ele reage a uma violação. Então, quando o direito material, né, aquela situação, ela é infringida, a ação é a reação daquilo, sendo o próprio direito material. Então, essa teoria foi criticada por conta disso, né? Porque, na verdade, a ação tem uma autonomia. A partir dessa visão, a gente consegue entender a segunda teoria, que traz a ação como um direito autônomo e concreto. Mas, né, eu apresentei na natureza jurídica que, na realidade, né, ela é abstrata. Então, ela é, sim, um direito autônomo, independente, né? Mas essa questão da concretude, ela foi criticada em relação às ações improcedentes, ou, por exemplo, a ação não depender do ganho da causa, porque não é concreto, né? A gente sabe que um pedido ele pode ser parcialmente procedente, enfim, em relação à sentença que é feita, mas que essa questão da concretude, né, ela traz uma visão mais favorável, mais positiva, de que aquilo vai dar certo. E não é a visão que a gente deveria ter, visto que a ação é só um direito. Ela não é, enfim, ela não é concreta dessa forma e não traz para a gente essa certeza. Enfim, então, essa segunda teoria, né, traz a ação como um direito autônomo e concreto, exercido quando se obtém essa sentença favorável, assim como eu falei. Mas foi criticado, né, porque a gente entende que as ações, os pedidos, enfim, eles podem ser procedidos de forma parcial. Então, essa certeza, enfim, ela não abarca todas as situações que o direito deveria contemplar. E aí a gente parte para a terceira teoria, que é atual, recente, enfim,
que traz a ação como um direito autônomo e abstrato. E essa teoria, ela é completa para a gente e ela apresentou alguns requisitos que eu vou trazer para vocês de identificação da ação, enfim. E hoje, né, ela parece a mais certa para a gente, visto que a ação ela deve ser autônoma, né, do processo, enfim, do direito material, e ela é abstrata porque não é garantida. A gente não pode ter essa visão de ação garantida no sentido de que a sentença ela vai ser sempre favorável, e quando a sentença não é favorável, a gente não tem a ação, não tem o direito. Enfim. Então, essa última teoria é a que a gente usa, mas é importante entender como isso foi construído, assim como eu expliquei agora para vocês. Então, essa última teoria que traz a ação como um direito autônomo e abstrato, ela trouxe para a gente alguns requisitos. Eu vou apresentar agora para vocês, né, as condições da ação. E é muito importante a gente separar isso em duas partes, né, que é a legitimidade e o interesse. Entender também a diferença, né, dessas duas condições. A legitimidade ad causa, né, que significa para a causa, para agir, ela significa você ser dono do direito material e da ação. Então, assim, simultaneamente, você tem que ser titular, não só do direito material, mas também da ação. O que significa, né? A gente usa a expressão pleitear em nome próprio o direito próprio. Então, eu não posso pedir uma coisa que é de outra pessoa não pode pedir uma coisa que é minha. Enfim, porque tem essa questão da titularidade. Então, você não pode fazer parte daquilo mas não ser o titular direto, para você ter o direito de ação. Então, essa legitimidade para agir, ela traz, assim, essas questões de você estar envolvido no mérito e de você ter essas duas coisas simultaneamente. Não adianta você ser titular do direito material, mas você não ser titular da ação. Você precisa pleitear no seu nome aquilo que é seu direito e sua vontade. E daí a gente entra na segunda condição, que é o interesse de agir, que vem, né, dessa necessidade da prestação jurisdicional. Então, você querer que aquilo seja pleiteado em juízo, né? Por exemplo, você querer mover um processo, uma ação, pedido, enfim. E isso deve respeitar, né, a forma. Então, é o segundo ponto do interesse de agir, que é a adequação da forma. Então, em relação a você fazer isso da maneira certa, né? Quando necessário, na maioria dos casos, você entrar com um advogado, fazer uma petição, ter os fatos, direito, pedido, enfim. E todas essas coisas, né, servem como condição para a ação, porque uma ação ela não vai progredir, né, não vai se desenvolver sem essas condições. Se uma parte não é legítima, né, aquela ação não merece prosperar, a gente fala, porque se você não está pleiteando o seu direito próprio, outra pessoa deveria estar fazendo isso, você está exercendo o direito em nome de outra pessoa, né, está exercendo o direito de agir, né, que é a ação. Então, é importante essa questão da titularidade simultânea, né, do direito material como da ação e também do interesse de agir, porque você tem uma vontade, né, de fazer com que aquilo se torne um processo, e você busca uma solução, levando em consideração, respeitando o juiz, enfim. E aí a gente já entra, né, na parte de identificação quando a gente entende as partes do processo, que é também o próximo tema. Então, já é importante a gente começar a entender como é o funcionamento disso, né? Por último, em relação às condições, eu gostaria de mencionar que antes tinha outra condição, que era a possibilidade jurídica do pedido, que é a previsão no ordenamento jurídico. Então, você não pode pedir uma coisa que não existe na lei. Hoje, né, atualmente, eu acredito que isso se relaciona com o segundo ponto do interesse de agir, porque aquilo tem que estar adequado na forma. Então,
na forma mesmo de como você faz aquilo, né? De entrar com uma petição ou de fazer um boletim de ocorrência, enfim, qual seja a questão, de aquilo ser um fato juridicamente relevante. Então, essa condição antiga de possibilidade jurídica do pedido, eu acredito que entre nisso em relação à adequação da forma, porque é muito relevante, né? Se você pede alguma coisa da maneira errada, aquela ação se encontra sem condições para prosperar. Enfim. Agora, nessa parte de identificação, né, é importante a gente entender essa triangulação, né, do juiz, o autor e o réu, que se comunicam, mas o juiz, ele está na ponta do triângulo, ele está em cima, justamente porque ele tem maior poder. Mas não significa, né, que o autor e o réu sejam subalternos em relação a ele. Por exemplo, o autor tem os seus direitos, assim como o réu, mas sempre respeitando o juiz. Então, é importante, né, que o autor e o réu colaborem, voltando naquilo de todos os princípios que a gente falou, mas agora principalmente ressaltando a boa-fé processual, então a cooperação entre as partes, né, entender que litigância de má-fé é um problema e que a cooperação, né, ela é beneficente para todas as partes, não só para o juiz que tem uma demanda altíssima, mas também para o autor que tem uma vontade e o réu que vai se defender. Então, entender essa triangulação é muito importante. Por que isso faz parte da identificação da ação? Porque uma ação só é uma ação quando existe uma pessoa em conflito com o réu e quer levar aquilo para o juízo. Então, essa triangulação é importante para identificar uma ação como ela é, porque as condições elas trazem para a gente as condições de existir a ação, né? Mas a identificação ela vem a partir do momento de, tipo, como isso é uma ação, o que torna isso uma ação. O fato de o autor ter uma questão contra um réu que precisa se defender, ele decide levar aquilo para o juízo, e o juiz é a pessoa que vai exercer a tutela jurisdicional dentro daquele processo. Enfim, toda essa questão. Mas essa triangulação é importante para a gente conseguir entender o funcionamento da ação. Eu trouxe aqui também o litisconsórcio, né, como uma observação das partes, porque o litisconsórcio nada mais é do que várias pessoas dentro da mesma ação. E aí ele pode ser ativo, né, quando é em relação aos autores, então mais de um autor, a gente fala que isso é um litisconsórcio ativo, mais de um réu é passivo, e pode ser misto também, então podem ter 2 autores e 4 réus, ou até números exorbitantes em relação a ações maiores, né, com mais pessoas envolvidas, enfim. Mas é importante essa nomenclatura mais doutrinária para a gente saber o que é, né, e quando vê essa palavra desconforto no leão. As outras questões, né, de identificação da ação, elas são a causa de pedir e depois o próprio pedido em si, que eu vou explicar a diferença para vocês entre o imediato e o imediato, né? Então, a causa de pedir, ela é o motivo, os fatos e os fundamentos que vão ser trazidos na petição inicial, porque é exatamente como a petição inicial funciona, né? Então, a gente tem primeiro os fatos, que é a narração daquilo que aconteceu e o contexto daquela situação fática juridicamente relevante. Depois, a gente tem os fundamentos, então, por que aquilo é juridicamente relevante em relação aos artigos que trazem isso, é amparado pela Constituição, enfim, e depois os pedidos, né? Mas a causa de pedir, né, o que fez aquela pessoa entrar em juízo, identifica uma ação. Por isso é importante trazer isso para vocês. E em relação aos fundamentos, né, eu expliquei que a gente, né, traz artigos, enfim, em uma petição, que é um exemplo básico, mas para explicar por que aqueles fatos são juridicamente relevantes. Então, é a repercussão dos fatos cotidianos no mundo jurídico. Então, aconteceu uma coisa na vida real cotidiana, duas pessoas brigaram, por exemplo. E aí elas brigaram, ficou muito sério, uma deu um empurrão na outra e aquilo virou uma via de fato. E uma das pessoas se enxerga como vítima e vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência.
Isso se tornou relevante juridicamente porque aconteceram vias de fato, entendeu? Então, esse exemplo, né, que eu trouxe para vocês, para ficar um pouco mais didático, traz para a gente que é importante entender a, a relevância judicial daquilo. Porque, senão, né, como vai ter um processo? A causa de pedir, ela deve ser juridicamente relevante. Mas não só isso, ela serve também para identificar que aquilo é uma ação. E aí, né, no final da petição, a gente tem os pedidos, eu vou entrar nessa questão com vocês. O pedido, o pedido é a vontade que você tem que o juiz concretize. Então, por exemplo, eu quero a condenação dessa pessoa, isso é um pedido. Eu quero que o pai pague X de alimentos, isso é um pedido. Eu quero que, enfim, eu quero que essa pessoa seja processada nos termos da lei de violência doméstica, isso é um pedido. Então, né, essas questões, elas podem acontecer de duas formas, né? O pedido imediato, que ele é judiciário, então você faz diretamente para o juiz, por isso imediato, e o pedido mediato, que é em face do réu. Então, quando você faz um pedido indireto, digamos assim, porque você busca atingir o réu com aquele pedido, sendo a parte autora. Enfim, sobre o litisconsórcio eu já expliquei, mas também é importante mencionar, né, terceiros, porque a gente tem aqui, né, essa triangulação do autor, juiz e réu, imaginando uma situação hipotética muito simples, que tem um autor, um réu e o juiz só. Mas a gente falou, né, tratou do litisconsórcio em que podem haver mais de uma parte, tanto no, na parte ativa, no polo ativo, quanto no polo passivo, em relação a você mais de um autor ou mais de um réu. Quando a gente fala de terceiro, né, isso significa a intervenção de terceiros, que são várias modalidades, mas essas pessoas participam no caso de terem interesse jurídico. Então, um exemplo comum é quando eu tenho um, um apartamento e eu aluguei para uma pessoa, essa pessoa vai alugar para outra pessoa e daí deu um problema. Essa pessoa que alugou da pessoa que aluga, ela tem um problema com o proprietário e não com quem está alugando para ela. Enfim, então é uma relação que traz um terceiro, mas que não é nem autor nem réu. Ele é uma pessoa terceira que não, não apresenta essa relação direta, mas ela possui interesse jurídico. Outro exemplo disso é, por exemplo, um fiador, porque aquilo é juridicamente relevante para ele, né? Tem relevância tanto econômica quanto de direito material. Então, é importante entender que esse triângulo ele é didático. Existe o autor, o juiz e o réu, mas pode ter a intervenção de terceiros em um processo. Então, é importante mencionar isso para vocês, né? Na ação, podem ter terceiros que participem, não sendo nem o autor, nem o réu, nem o juiz. Sendo que essa pessoa tenha interesse jurídico em relação econômica ou de direito material, enfim. Agora, a gente passa para a classificação, né, da ação. A gente vai falar de várias questõezinhas da ação e a gente já está partindo um pouco para o final da aula. Eu sei que está cedo, mas aqui vamos falar várias coisas. A ação, ela pode ser classificada de algumas formas, mas primeiro a gente precisa entender o que é uma ação de conhecimento e o que é uma ação de execução. Uma ação de conhecimento, ela é quando a gente leva a questão ao juízo, então o autor pleiteia e o réu se defende, enfim, traz os fatos, né, ao juízo para que ele conheça daquilo e apresente a sua posição, sendo declaratória, constitutiva ou condenatória. E a execução, ela é condenatória no sentido de que já existe, né, uma questão, ou, por exemplo, uma questão de pagamento, enfim, mas que precisa ser executada. Então, a ação ela vai ter somente essa função de resolver um direito que já foi reconhecido, né, por exemplo, ou declarado numa ação de conhecimento, né, sendo uma ação de execução autônoma, ou em relação à condenação.
Primeiramente, né, então, na ação de conhecimento, já expliquei previamente, que o juiz vai conhecer da matéria, então, ele conhece, né, os fatos de fundamento, e diz ao fim quem tem razão, quem está certo. O juiz pode fazer isso de forma parcial, mas basicamente esse é o fim, é você trazer uma questão em juízo, submeter uma questão ao juízo, porque você deseja que ele seja quem faça essa declaração de quem tem a razão juridicamente, né? E aí a gente tem as três modalidades, que pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. A ação de conhecimento declaratória, ela é sobre a existência ou não de um direito. A constitutiva, ela cria, né? Constituir tem a ver com isso, da própria etimologia da palavra. Ela cria, modifica ou extingue um direito. Então, ela entende um direito e como ele se manifesta. Já a declaratória fala se ele existe ou não. A condenatória, né, que também é do processo de execução, ela visa forçar o cumprimento de uma prestação. Então, assim como eu falei, tem uma condenação de multa, e aí você executa isso pedindo, né, que o juízo cumpra essa prestação. Então, com que o juízo faça a parte cumprir a prestação que já foi reconhecida que é devida. Então, essa é a função da ação condenatória. O processo, né, em si, de execução, ele é feito para concretizar um direito que já foi manifestado em um título. Então, é importante a gente entender que o processo de execução, ele tem, digamos, esse pré-requisito, né? De que precisa que um direito já tenha sido reconhecido, manifestado, declarado, enfim, para que esse processo de execução e condenação, ele simplesmente concretize isso, então materialize uma coisa que já foi reconhecida. Então, e isso pode ser feito no processo de conhecimento ou no processo de execução. Por isso, a ação condenatória está no slide, dentro dos dois tópicos. Agora, a gente parte para a diferença da ação e a defesa. Por quê? A ação, a gente trouxe, né, no começo da aula, que ela é um direito público, subjetivo, autônomo, abstrato, mas ela se difere diretamente da defesa. Porque a defesa do réu, né, e a ação, elas são distintas no sentido da bilateralidade da ação e do processo. Então, assim, tá aqui no slide, né? O réu não pede, ele apenas impede. O réu, ele tem que se defender, ele tem que trazer fatos contrários e que possam fundamentar, né, aquilo que é o pedido dele, mas isso não se confunde com a ação, é uma coisa diferente. Enquanto a ação ela representa o direito de você provocar o poder judiciário para exercer a tutela jurisdicional, a defesa ela é a resistência legítima à pretensão do autor. O que isso significa? Que a defesa ela está resistindo à ação. Elas são coisas distintas. A ação ela possui essa natureza mais ativa, sendo o exercício de um direito constitucional de você ter o acesso à justiça, enfim, para buscar essa tutela do Estado, para resolver aquele conflito, aquela lide que foi reconhecido, e parte da pessoa que se considera lesada ou titular de um direito que foi ameaçado ou violado, visando a obtenção de uma decisão estatal. Então, foi aquilo que eu disse, de você submeter aquele conflito ao juízo, para interferir na esfera jurídica do réu, porque você pretende algo com isso, né? Pode ser a condenação, o reconhecimento de um direito. Isso no sentido de que é o gatilho. A ação é o gatilho que dá início ao processo, é óbvio que a gente sabe do princípio do impulso processual, né, impulso oficial, mas que o processo não começa do nada, precisa do autor sentir que ele foi lesado de alguma forma, ameaçado, enfim. E a defesa é só a resistência a isso. Então, a gente pode, de maneira sucinta, falar que a ação é um direito e a defesa é uma resistência.
trazendo, né, como definição mais ampla da defesa, que ela tem uma natureza passiva, então, como eu apresentei, né, que a ação é ativa, no sentido de da parte autora se manifestar e levar aquilo para juízo, a defesa ela tem essa natureza mais passiva. Ela não é um pedido em si, ela é uma resposta. Então, assim como eu estou falando em relação a ser uma resistência, àquilo que o autor provocou. O réu ele não exerce um novo direito quando ele apresenta a defesa. Ele está tentando impedir a procedência da pretensão alheia, no caso do autor, utilizando argumentos jurídicos ou fáticos que demonstrem a improcedência do pedido. Então, como eu disse, né, tem toda essa questão também da defesa, da ampla defesa, né, como princípio processual, enfim, e do contraditório, que é importante porque o réu precisa, né, trazer essa questão das provas e tal, para fazer esse exercício da sua defesa. E quanto à ação, ela dá início ao processo, né, ela é aquilo que traz aquilo para juízo, a defesa busca manter o processo sendo ineficaz para o autor. Então, a defesa vai qualquer custo, muitas vezes, mas a gente consegue entender juridicamente falando que trazendo provas e exercendo o contraditório, o réu busca, né, manter o processo ineficaz para a parte contrária a ele, que no caso é a parte autora. E essa distinção, né, entre as duas coisas evidencia a bilateralidade do processo, que foi o que eu disse, reforçando que apenas a parte autora está exercendo o direito de ação. O réu está resistindo a, a esse direito da parte autora. Então, um minutinho. Então, a gente entende, né, sobre a própria relevância do exercício do contraditório da ampla defesa, porque o réu, ele está respondendo, ele está se defendendo, enfim, assim como eu apresentei na frase para vocês, o réu não impede, não pede, apenas impede. O réu não vai, ele pode, né, trazer questões contrárias, mas não no sentido de detentor daquele direito, apenas de exercer a sua própria defesa da maneira que for conveniente. Então, ele pode fazer provas, tanto orais, né, com testemunhas, enfim, mas também técnicas, com perícia, e dependendo da ação do seu próprio lado, né? A resistência à ação é isso, é o réu apresentando a sua versão daquilo e resistindo à pretensão do autor, na maioria das vezes, de condenação. Então, essa é a diferença, né, entre a ação e a defesa. Eu acho importante destacar essa questão da natureza delas, então, de a ação ter uma natureza ativa, por ser o próprio exercício do direito público subjetivo, enquanto a defesa não. Ela é essa resistência em relação à pretensão do autor, que é legítima por conta dos princípios que a gente trabalhou não só hoje, mas nas outras monitorias. Por fim, né, eu vou trazer aqui para vocês essa questão do trinômio de análise do magistrado, que eu mencionei no início da aula, que era uma questão mais remanescente. Por quê? O magistrado, o juiz, quando ele recebe, né, a ação, enfim, ele vai analisar dessa maneira com essas três questões, né? A condição, os pressupostos e o mérito. A condição da ação foi aquilo que a gente trouxe no início, né? Em relação à legitimidade, que tem a ver com a titularidade mútua, não só do direito material, mas também da ação. E a segunda condição, que é o interesse de agir, que é a vontade da pessoa. Então, o magistrado, né, quando ele vai analisar a ação, primeiramente, ele vai verificar essas questões das duas condições, que são
a legitimidade e o interesse de agir. Outra coisa que é importante falar é que existem dois tipos, né, de capacidade. Tem a civil e a processual. Então, a pessoa ser maior, enfim, isso tem a ver com capacidade civil, mas a capacidade processual, ela tem a ver, por exemplo, com o advogado, que é a capacidade postulatória. Então, muitas vezes, né, uma condição, né, que a gente depois vai falar em relação aos pressupostos, é você ter instituído o advogado da maneira correta, ou, por exemplo, numa questão de em relação ao direito penal, né, você ter feito uma representação, boletim de ocorrência, enfim, e entender que a forma como você faz aquilo, ela é importante para a análise do magistrado. Então, trazendo aqui, né, primeiramente as condições, que são a legitimidade para a causa e o interesse de agir, que sendo que o interesse deve respeitar não só a necessidade, né, da prestação jurisdicional, mas também a adequação, né, da forma como aquilo deve ser feito e do fato ser juridicamente relevante. Em relação aos pressupostos, eles são os pressupostos processuais, que eu vou trazer na próxima aula, provavelmente, mas que se relacionam com essas coisas. Então, com a petição, com o fato de você ter essa capacidade postulatória, por exemplo, do advogado, enfim, pressupostos em relação ao processo. E o mérito da demanda, que eu pontuei várias vezes durante a aula, que se relaciona com a relevância jurídica daquele conflito ter sido trazido ao juízo. Então, o mérito da demanda vai merecer prosperar quando aquele direito for juridicamente relevante, né? Aquele fato afetar algo que tenha relação com o direito, e aí por isso, né, você, autor que se sentiu lesado, levou aquilo para juízo. Sobre, né, os pressupostos, eu acho importante aprofundar um pouquinho com vocês que eles têm dois degraus, por exemplo, né? Que primeiramente são os de existência e depois os de validade. Então, os pressupostos de existência têm relação com isso que eu trouxe, né? Sobre a jurisdição, a demanda, a capacidade postulatória, que é exercida por um advogado, né? Uma pessoa, por mais que ela seja maior e capaz, né? Isso tem a ver com o direito civil. Mas, quando a gente fala do processo, a gente precisa da capacidade postulatória em relação a instituir um advogado. Então, você fazer a procuração e ter um advogado com registro na OAB, enfim. Mas não só isso, a citação também, como um pressuposto de existência, visto que o réu precisa ter a oportunidade de se defender, então ele vai ser citado para que o processo comece, né? Porque precisa das três partes, como eu expliquei, né? Do autor, o juiz e o réu. Então, é muito importante também a citação. Em relação aos pressupostos de validade, a gente tem a petição inicial que deve ser apta. Então, uma forma de sintetizar isso para vocês é trazer que a petição inicial ela precisa ser completa. Então, ter o endereçamento, depois o título, enfim, e a questão, como eu expliquei lá no início, que é dos fatos, dos fundamentos do direito do pedido, e ao final as questões formais, né, de assinatura, local, data, número da OAB, enfim, esse tipo de registro, que, que é importante. Então, a petição inicial, ela deve ser apta e coerente, né? Porque você não vai juntar uma petição de um processo no outro, enfim. Ela precisa respeitar aí toda essa questão de forma mesmo, formal. Depois, né, os outros pressupostos de validade, eles se relacionam com o juízo, então a competência e a imparcialidade.
no sentido de que a ação vai pleitear no juízo que for competente, assim como a gente estudou na estrutura, né, do judiciário, inclusive no método de eliminação gradual das hipóteses, quando a gente entendeu como a gente sabe para quem vai interessar aquela petição. Então, para qual juiz, né? Se vai ser o juiz do juizado especial, se vai ser em relação, né, às questões específicas de ser militar, ser eleitoral, enfim, se aquilo é um recurso, então vai para o tribunal, enfim, ou se vai ficar na justiça residual mesmo, que é o juízo da sua comarca, enfim. Mas tem essa questão da competência e da própria imparcialidade, que eu trouxe para vocês na última aula, que foi em relação aos impedimentos, a suspensão, enfim, e aquele juiz em si, ele poder receber a sua ação no sentido de ser imparcial e não trazer nenhuma questão de suspensão ou impedimento. Eu já falei sobre a capacidade de ser parte, mas isso é uma questão de pressuposto também de validade, a capacidade processual e a legitimidade processual, que entra, né, em conjunto com aquilo que a gente trouxe sobre as condições, no sentido de você pleitear, perdão, de você pleitear em nome próprio um direito próprio. Então, de você não poder, né, não ser capaz, não ser legítimo de entrar com uma ação sobre o direito de outra pessoa, ou quando aquele direito é seu, né, no caso que eu trouxe do terceiro, por exemplo, que faz uma sublocação, né? Ele é um terceiro, ele não pode ingressar com essa ação. Então, só para recapitular, né, essa questão do trinômio de análise do magistrado. Isso tem a ver com como o juiz vai receber a ação, né, o que ele analisa. Primeiramente, tem as condições da ação que eu trouxe, tanto a legitimidade para a causa quanto o interesse de agir, que tem a ver com a vontade. Os pressupostos processuais, que eu expliquei agora, que tem a ver com a existência, então, da jurisdição, da demanda, da capacidade postulatória e da citação, e os pressupostos processuais de validade, que são a petição inicial apta, competência e imparcialidade do juízo, capacidade de ser parte, capacidade processual e a legitimidade processual, e, por fim, né, o mérito da demanda em relação à relevância jurídica daquele processo. Eu vou trazer, né, os pressupostos processuais um pouco mais detalhados na aula de processo, em que eu vou trazer também uma questão mais introdutória em relação à definição conceitual, enfim. E, e essa é a próxima aula, visto que a gente agora que está entrando no direito processual em si, né? Essa aula é teoria geral do processo, mas a gente estava antes entendendo o porquê de algumas coisas, que fica mais fácil quando eu explico para vocês e consigo só mencionar um princípio e não preciso explicar exatamente de onde ele veio, a relação da dignidade com a pessoa humana. E quando a gente fala de um processo, sempre tem, né, as questões mais relevantes da celeridade, da boa-fé, enfim. Então, é muito importante ter essa visão de como as aulas vão se amarrando, né? Então, é isso. Na próxima aula eu vou trazer essas questões de processo, acredito eu, né? Se não tenha mais alguma coisa de ação para acrescentar. E eu também vou destacar agora no final de novo, né, que se tiver alguma questão que esteja em falta, né, em relação à avaliação integrada e vocês queiram apresentar para a gente, né, tanto para mim quanto para o outro monitor, fiquem à vontade, né, o meu número está disponível para vocês, eu estou no grupo da monitoria, enfim, e, e gostaria de me colocar à disposição para essa questão de trazer
alguma matéria que foi falta, ou de aprofundar em algum assunto na revisão, que eu vou fazer, né, baseada nas aulas que eu dei, mas também vou conversar com os professores. Então, para vocês saberem mesmo que tem essa disponibilidade e que podem contar com a gente, porque nós monitores também somos alunos, então a gente entende que às vezes a demanda é diferente, às vezes eu estou seguindo a ementa, né, do meu caderno, mas vocês tiveram uma matéria diferente, às vezes o professor aprofunda mais numa coisa que eu aprofundei menos, ou vice-versa, né? Então, ou às vezes eu falei muito de uma coisa que não precisava, e aí isso deixou outro tema, né, na sombra, assim, em relação de ter ficado faltando informação. Então, se vocês quiserem também que tenham alguma questão sobre a monitoria em si, né, sobre enviar algum material, enfim, também novamente eu me coloco à disposição. O, o meu número está sempre disponível para você, tá bom? Muito obrigada. Essa foi a aula de hoje de ação.